Olá pessoal, é uma grande satisfação poder estar com vocês nessa conferência. Quero agradecer desde já o convite feito pela nossa Sinodal de Mocidades do Sínodo do Rio de Janeiro, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês este importante tema da teologia e que está diretamente relacionado com a minha atividade junto ao seminário. Na verdade, nós estamos falando sobre vocação. E eu quero nesse instante orar, pedindo a Deus que venha nos conduzir durante essa palestra. Deus querido, Pai amado, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia e rogamos ao Pai que a Tua direção nos conduza a uma compreensão do que esse tema significa para a nossa vida e de que forma podemos Te servir melhor, Pai. Fala o nosso coração, nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, vamos lá. O que é vocação? É muito interessante quando a gente trabalha essa palavra, porque a primeira ideia que a gente vem é chamado para o ministério pastoral. Então, quando alguém pergunta, você é vocacionado? A gente entende no primeiro momento que estamos perguntando se a pessoa tem sentido desejo no coração, tem sentido de alguma forma a vontade de ir para o seminário, de fazer o curso de 5 anos de teologia, se apresentando antes, ao conselho, ao presbitério, sendo candidato e preparado para se tornar um pastor. De uma forma mais ampla, esse termo é usado em várias igrejas, em várias religiões, se referindo a este mesmo processo. Vocação significa ser chamado para exercer um ministério na igreja, um ministério normalmente ligado à área pastoral. Mas será que é de fato isso? É interessante que a palavra vocação, ela vem do latim, vocatio, E ela quer dizer simplesmente a expressão chamar, A mesma expressão que no grego é vista na palavra kaleo. E kaleo é uma palavra muito importante para a igreja, porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando da eclesia, que se forma das palavras ek mais kaleo. Kaleo é chamado. Então nós temos uma identificação do chamado na expressão grega, ligado à igreja, não especificamente a alguém dentro da igreja. Então, a primeira questão que a gente tem que entender quando se fala de vocação é que nós estamos falando de algo que vem, uma voz que vem, uma convocação, uma chamada que está sendo feita para alguém. Ora, quem está chamando quando a gente pergunta em vocação? Quem a gente está chamando? Somos claros em dizer, é Deus quem está chamando. Mas a pergunta é, Deus está chamando quem? Já falamos da ideia errada. Muitas vezes entendemos, Deus está chamando alguns, Deus está chamando ministérios específicos, Deus está chamando... Não. A ideia correta a gente vai encontrar na 10ª pergunta, no 10º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que em resumo nos diz que todos os eleitos foram chamados por intermédio da palavra e por intermédio do Espírito Santo. Então observe bem que a nossa confissão de fé, ela vai tirar um pouco o foco deste aspecto individual, ou melhor dizendo, vai tirar totalmente o foco deste aspecto individual e até mesmo deste aspecto funcional. Ela não está dizendo que a chamada, como é dita lá, ou a vocação, ela é feita para pessoas, mas ela fala que esta vocação, ela é feita através do Espírito Santo para todos aqueles que foram eleitos por Deus. Logo, a igreja, que nós podemos, usando a visão de Agostinho, dizer que a igreja invisível, não a igreja visível. Então esse primeiro vínculo está ligado à própria ação de Deus em escolher aqueles que serão chamados ou vocacionados para uma tarefa. Logo temos que entender, vocação se refere a uma chamada para um propósito. Então nós continuamos. A pergunta 67 do Catecismo Maior de Westminster diz o seguinte:
Vocação eficaz, e é interessante colocar essa palavra, vocação eficaz é aquela chamada que alcança o seu objetivo, que alcança, que completa a sua tarefa. Essa vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mesmos mortos em pecado, tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Vamos fazer alguns destaques aqui. Em primeiro lugar, quando o nosso catecismo maior ele vai reproduzir ou explicar, responder o que é vocação eficaz, ele vai dizer que essa vocação é obra do poder e da graça onipotente de Deus. Logo, a chamada que é feita a estes eleitos, e ela vai responder que estão em si mesmos mortos em pecado. Isso faz nos entender que esta vocação ela ocorre no momento em que ainda estamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados, como Paulo descreve. E ali nós somos chamados. E chamados para quê? Ele vai dizer aqui que nós somos atraídos, convidados e atraídos a Jesus pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então nós temos a nossa resposta, uma vocação que é feita para aqueles que ainda estão mortos, para que, por intermédio da palavra e pela ação do Espírito Santo, eles sejam atraídos a Jesus Cristo. E o que esta vocação ela provoca em nós? Está dizendo lá, ela nos torna prontos e capazes de livremente responder a sua chamada de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Então, um breve resumo, nós poderíamos dizer que vocação é o ato de Deus, do ato do Deus onipotente, em chamar da morte aqueles que ele escolheu para, por intermédio da palavra de Deus e por ação e intermédio do Espírito Santo, serem levados a Cristo, para que através deste contato eles sejam poderosamente transformados, suas mentes renovadas e tenham então condições, capacidade de responderem ao chamado que o Senhor faz de forma positiva, não somente positiva no sentido de aceitação, mas no sentido também de abraçar a graça que lhe é concedida. Gente, olha só, a nossa confissão de fé basicamente diz que a vocação de todos os crentes, todos os eleitos, transformados, é um convite a entender e a compreender o que o Deus onipotente, por meio do Espírito Santo, fez através do Filho na nossa vida. A vocação ela precisa nos identificar como servos, como filhos, como amados, mas acima de tudo como salvos pelo Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Essa salvação, ela se torna clara em nossa mente e naturalmente nos leva à submissão ao senhorio de Cristo em nossa vida. Que conclusão primária nós podemos tirar desta exposição? Nós podemos tirar, em primeiro lugar, chegar à conclusão de que todos os eleitos de Deus que foram atraídos e levados a Cristo pela palavra e pelo Espírito foram capacitados a responder de forma positiva à vocação, ao chamado do Senhor. Então vamos àquela primeira pergunta. O que é vocação? Vocação é o ato soberano de Deus em chamar da morte para a vida aqueles que ele escolheu.
A pergunta é, chamou para a vida com que propósito? Só para, poxa, eu estava lá no meu estado de pecado, na minha condição completamente alheia à fé, e o Senhor me chamou, e agora eu disse sim, graças a Deus, olha, por ação do Espírito Santo, compreendi a palavra, e aqui estou eu, Senhor. Eu disse, né, sim, eis-me aqui. Parece muito legal a gente olhar isso e não entender um propósito, porque se alguém chama, chama com algum propósito, certo? Lembro no meu tempo de adolescência, a gente tinha o hábito de todo finalzinho da tarde sair para um campinho de futebol e ficar jogando futebol até escurecer. E às vezes escurecia e a gente nem percebia que a noite havia chegado. E de repente a gente começava a ouvir vozes maternas, vozes paternas, chamando-nos pelo nome. E a primeira coisa que a gente entendia com aquela voz é hora de voltar para casa, é hora de parar a nossa brincadeira, né? Muitas vezes quando quando se faz um concurso público, por exemplo, você espera o momento de ser chamado. Quando faz o vestibular, você espera o momento de ser chamado. Você espera aquele instante. Por quê? Porque aquilo significa o início de um processo de admissão, um processo de conquista, e naturalmente significa o fim de uma etapa. Isso me faz pensar que a vocação, o chamado, ele faz uma distinção clara entre o velho homem e o novo homem. O velho homem que vivia para o seu pecado, para a sua vida de entrega à sua carne, aos seus desejos, às suas vontades, e a vocação, quando atendida, quando abraçada por este eleito, por obra e ação do Espírito Santo e da palavra, ela o faz pensar como um novo homem, como uma nova criatura. Ele se vê debaixo de um novo senhorio, um novo contexto. Ele agora faz parte do povo chamado povo de Deus, chamado o povo que é conhecido como aqueles que são os chamados. O povo que é chamado para fora, significado da igreja. Então, irmãos, olha só, a visão que a gente tem que ter sobre vocação, ela tem que ir muito além de se pensar em um ministério, em algo que eu sou designado a fazer na igreja. Não, o chamado é o que me faz ser igreja. A vocação é aquilo que me torna, a doutrina que me torna um instrumento para o serviço do Senhor. Então, a próxima pergunta nossa tem que ser assim: o que a vocação produz em nós? Através da pergunta que nós lemos, né, do nosso catecismo maior, eu quero separar aqui em duas coisas. O primeiro aspecto que nós temos, que a vocação produz em nós, é o que a gente vai chamar de aceitação. E a gente às vezes confunde a ideia, porque quando a gente fala de aceitar a Cristo, nós muitas vezes entendemos, e muitas pessoas confundem isso com a ideia de que nós temos que tomar a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Na verdade, não é isso que a nossa confissão de fé está falando, não é isso que o catecismo está falando e nem o que a Bíblia está falando. Na verdade, está dizendo que eu preciso aceitar que essa obra foi feita por Cristo na minha vida. Na verdade, eu preciso compreender, eu gosto de pensar na ideia de aceitação como uma compreensão de todo o ato divino em nosso favor. Amados, nós vivemos uma geração, e eu não falo desse tempo agora, mas nós vivemos tempos, e isso já tem um desenrolar de anos aí. Nós vivemos épocas em que cada vez mais a decisão individual, pessoal, a minha vontade, ela precisa ser respeitada, ser considerada, ser tratada como sendo autônoma, soberana.
E isso cada vez mais me leva a bater de frente com o ensino bíblico, que em primeiro lugar nos faz entender que para que a graça de Cristo se torne abundante em nossas vidas, nós precisamos matar o velho homem que existe em nós. Quando procuraram Jesus e falaram com ele, estou pronto para ir contigo, Senhor, quero caminhar com o Senhor, ele disse que ninguém está apto a segui-lo se primeiramente não negar a si mesmo e tomar a sua cruz. A ideia de tomar a sua cruz é assumir uma condenação. A cruz era destinada para pessoas que eram condenados à morte. Negar a si mesmo significa abandonar e abrir mão das suas autonomias, dos seus argumentos em defesa de si mesmo e entregar-se de forma plena aquilo que Jesus quer para nós. É interessante que Paulo, ao falar aos Filipenses, ele vai dizer que Jesus fez isso antes de pedir para qualquer um fazer. Porque diz assim, que ele foi o exemplo, porque sendo Deus, ele se tornou, e toda a cadência de Filipenses 2 vai estar dizendo isso, ele se tornou escravo, obediente até a morte e morte de cruz. Quem era Jesus? Deus, a segunda pessoa da Trindade. E sendo Deus, ele negou-se, a palavra lá é kenosis, ele esvaziou de si mesmo. Ele se tornou totalmente homem, e homem dentro daquela visão que na sociedade era considerada a visão mais espúria. Ele se tornou servo, a palavra lá é escravo. Escravo ele foi até a morte, e morte foi a pior de todas. Ele negou a sua divindade no sentido de viver para a cruz, para que nós pudéssemos entender a sua missão de nos salvar. Então veja bem, a primeira coisa que precisamos entender é isso. Nada existe em nós que nos dê a condição de dizer eu mereço ser vocacionado, eu mereço ser chamado. Nada existe em nós que alcance o favor e a graça de Deus. Então essa aceitação que é citada aqui na nossa confissão é a compreensão de que se hoje fazemos parte do povo chamado, se hoje fazemos parte da igreja, se hoje fazemos parte destes que foram devidamente vocacionados por Deus para testemunharem a sua graça, a sua salvação, o seu senhorio neste mundo, nós precisamos entender que este ato foi soberano de Deus sobre nós. Isso nos humilha? Sim, porque tira de nós a visão centralizadora no nosso coração e coloca a visão de completa dependência e submissão ao Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, da minha história. No momento em que a gente entende essa vocação, aceita este ato sacrificial, esse ato grandioso de Cristo através da palavra, através do seu Espírito, e entende o poder de Deus em nossa vida, nós somos chamados então a abraçar a graça que nos foi oferecida e nos foi comunicada. Quando a gente entende essa graça, eu quero ir até Efésios capítulo 4. Eu gosto muito desse texto. Eu quero ler, para a gente já começar a compreender um pouco mais como que a igreja opera e trabalha abraçando essa graça. A partir do versículo 1, deixa eu ler o texto. Paulo se identifica: eu sou o prisioneiro do Senhor. E eu peço que vocês, de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da fé, no vínculo da paz, sabendo que há somente um Espírito, somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos,
age por meio de todos e está em todos. Observe que Paulo está dizendo que ele clama, ele pede que as pessoas, a igreja, aqueles que foram vocacionados, vivam de forma digna. Abraçar a fé é viver essa fé como igreja, como povo de Deus, como aqueles que foram chamados em um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos que está em nós. Então, qual é o nosso papel nessa igreja? Somos essa igreja, somos chamados para viver, entendemos a graça soberana do Senhor em nossa vida, agora vamos viver de forma digna desta vocação, desta graça. E aí ele continua no versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Opa! Começamos a perceber agora aqui uma diferença fundamental nas nossas convicções sobre vocação e dom. Vocação é para toda a igreja. Vocação, ela é o meu chamado para fazer parte deste corpo único. A vocação, ela me faz entender a obra e a graça do Senhor, a onipotência de Deus. Ela nos faz compreender pela mediação do Espírito e pela palavra quem eu sou agora, um novo homem transformado, chamado com um propósito, mas chamado da morte. Aquele velho homem morreu, agora eu sou um novo homem, mas esse novo homem, ele tem como sua missão viver conforme ou viver de forma digna desta vocação. Fomos chamados para exaltar a grandeza de Deus e para servir a essa igreja. Veja bem, não ao templo, não ao lugar da igreja visível. Viver de forma digna dessa igreja invisível, essa igreja maior. Por isso ele vai dizer que é a igreja que tem a unidade do Senhor. E ele vai dizer, ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Então agora nós entendemos os dons. As pessoas chamadas recebem dons, recebem tarefas, recebem funções, capacitações. Não é apenas um ato do Senhor Jesus em nos tirar da morte e nos deixar vivos. Eu gosto muito de Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos. Existem 3 momentos muito especiais naquele texto. O primeiro momento é quando Ezequiel é chamado a olhar o vale. E ele olha para um vale repleto de morte, de sequidão. E ele fala que os ossos estavam sequíssimos, sequíssimos. E naquele momento o Senhor olha para o profeta e diz, profetiza a estes ossos. A ideia é, prega a palavra para estes ossos. E fala, Espírito do Senhor, venha dos cantos e encha de vida este vale. Observe que coisa interessante que ele está dizendo da palavra profetizada, pregada, e do Espírito atuando em ossos secos. E de repente houve-se um grande barulho e os ossos começam a se movimentar e ele começa a ver aqueles ossos virando esqueletos e os esqueletos se enchendo de carne, de veia e o corpos aparecem e uma transformação sensacional, maravilhosa, sobrenatural acontece naquele vale. Um vale de ossos secos se transformou em um vale de cadáveres, de defuntos. É pesado falar isso hoje, né, irmãos? A gente está vivendo o sentido inverso, vidas se tornando mortos. Ezequiel está falando de mortos que estavam mortos há muito e muito tempo, se tornando mortos recentes. E Ezequiel para. Ezequiel já está satisfeito com aquilo.
como se dissesse que a obra transformadora já foi suficiente em ressuscitar aquele que estava morto. Mas ocorre o terceiro momento, quando Deus fala para Ezequiel para profetizar ao Espírito, para que o Espírito entrasse naqueles corpos. E foi quando ele se levantou e eles se puseram de pé e a vida retornou àqueles corpos, que eles se tornaram, como diz o texto, um exército sobremodo numeroso. Irmãos, a primeira parte da aceitação nos faz entender que um grande milagre Deus já fez. E o milagre não ocorre quando ossos são preenchidos e continuam cadáveres. O milagre acontece quando esses que estavam mortos se colocam de pé e se tornam um exército do Senhor, a igreja do Senhor, o povo do Senhor. Agora, uma vez que eles são um exército, o Senhor distribui para cada um dons, funções, talentos. Ele faz com que cada um possa trabalhar. E nós temos em Paulo 3 listagens diferentes de dons. Em Coríntios ele trabalha uma lista de dons específicas. Em Romanos ele trabalha outra lista de dons específicas. Aqui em Efésios ele trabalha dons relacionados mais diretamente à liderança da igreja. Ele fala que o Senhor, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, novamente a palavra unidade, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. O que é vocação? É um chamado. Um chamado feito por quem? Por Deus. Esse chamado que Deus fez foi para quem? Para a igreja. Todos aqueles que foram eleitos de Deus e fazem parte dessa igreja, que tem como experiência individual de cada membro eles terem sido mortos e terem sido vivificados através da ação da palavra e do Espírito Santo. Esses que foram atraídos a Cristo e através do convívio com Cristo aceitaram e entenderam que a obra que o Senhor fez na sua vida foi soberana, obra do onipotente Deus, obra do poder do Espírito Santo, obra que nos faz reconhecer a grandeza da graça da salvação de Jesus Cristo por nós. Para que fomos vocacionados? Para sermos o exército do Senhor, a igreja do Senhor, para sermos aqueles que testificam ao mundo o poder maravilhoso e gracioso do Senhor. E como fazemos isso? Compreendendo os dons que Ele distribui a nós, usando os nossos talentos para a glória dEle. Mas espera aí. E como é que fica aquela história de chamado para o ministério? Deus separa alguns de nós. Ele os capacita com dons para que no exercício do seu chamado eles sirvam a igreja no pastoreio. Deus capacita alguns com dons para que no exercício do seu chamado eles sirvam a igreja como presbíteros, como diáconos. Deus capacita com dons para que alguns de nós, no exercício da sua vocação, possam servir a igreja, servir ao Senhor, através da nossa sinodal de mocidades, através das nossas UMPs, através do nosso dia a dia como testemunhas do Senhor em casa, como testemunhas do Senhor fora de casa, onde quer que somos designados a ir no nome do Senhor Jesus.
Então entendamos, a vocação, ela nos identifica como convertidos, cristãos, servos, parte da igreja do Senhor. O ministério, ele nos chama através, o ministério, ele nos identifica no chamado pelos dons, pelo local ou pela nossa função dentro do exército. Mas Deus não tem um chamado específico nesse exército para ser general. Deus tem um chamado para sermos exército, o povo de Deus. E capacita uns para serem soldados, outros para serem generais, outros para serem tenente, e assim por diante, capitão, e assim por diante. Ou se quiser usar qualquer outra analogia, né? Deus capacita alguns para serem empresários e outros para serem o atendente, o vendedor e assim por diante. Não importa, vamos pensar na igreja mesmo. Deus chama alguns para adorarem com a contribuição e com o serviço, outros para adorarem com a pregação da palavra e com a hospitalidade. Deus abençoa. Ah, entendi. Então, se eu contribuo, não preciso ser hospitaleiro. Não, não. Deus distribui para que nós edifiquemos a igreja e encontremos unidade. Há um pregador para que todos aprendam a ser pregadores. Há aquele que tem o dom de contribuir para que todos aprendam a contribuir com liberalidade. Há aqueles que têm o dom da fé para que possam, no exercício da fé, levar a igreja a viver pela fé. E assim, nós, como exército, crescemos e nos tornamos cada vez mais aqueles que estão abraçados à vocação que nos foi dada e vivendo de forma digna aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que Deus te abençoe e viva de modo digno a sua vocação. Amém.